primeiro caso: encontrando um velho amigo. Olá, meu nome é Evandro. Tenho agora 42 anos de idade e moro no Rio de Janeiro. O meu caso, mesmo tendo acontecido já há alguns anos, ainda me deixa muito espantado e estarrecido. Aconteceu que um dia, no fim da tarde, eu estava fazendo algumas compras em um supermercado perto de casa. Era um dia bem tranquilo e de pouco movimento, pois, além de estarmos no fim do mês, era um dia de meio de semana. Além disso, era feriado. A maioria dos estabelecimentos comerciais estava fechada e alguns outros poucos abertos, como foi o caso deste supermercado onde eu me encontrava. Era uma loja bem grande, com vários setores e corredores compridos e largos. Enquanto eu estava me dirigindo até o operador de caixa para efetuar o pagamento, notei que havia apenas 2 pessoas na minha frente. Eu não estava com muita pressa, então fiquei ali mesmo, aguardando. Eu ainda estava esperando a minha vez, quando, de repente, vejo em um dos corredores do mercado um amigo meu do tempo do colégio e que eu já não via há pelo menos 12 anos. O nome desse meu amigo é Márcio e ele veio caminhando na minha direção. Até de longe eu pude distinguir o mesmo sorriso inconfundível de sempre. No momento em que eu o reconheci, senti uma imensa felicidade. Ele parou quase na minha frente, a alguns metros, e nós começamos a conversar. Perguntei como estavam as coisas, por onde ele tinha andado e etc. Ele me falou que estava tudo indo. Então eu contei que já tinha me casado, mas já estava divorciado e que não tinha tido filhos. Ele me disse que não se casou e que não morava mais no Rio de Janeiro. Disse que sentia muito, pois não poderia conversar mais, já que estava com um pouco de pressa. Dessa maneira, ele foi andando e ainda falando comigo, sempre sorrindo. Eu até cheguei a perguntar onde ele estava morando, e ele disse que eu iria descobrir dali a algum tempo. Eu fiquei meio sem graça em insistir, uma vez que ele já se distanciava. Então, ele foi seguindo e, sorrindo, entrou novamente em um dos corredores do imenso supermercado, e eu logo o perdi de vista. 4 anos tinham se passado desde que esse episódio havia ocorrido quando eu encontrei a sua irmã. Fui logo me apresentando, perguntando se ela lembrava de mim, e comecei a falar com ela. Eu a cumprimentei, e ela rapidamente me reconheceu. Eu perguntei como estava o meu amigo Márcio, o seu irmão, e contei para ela que tínhamos perdido contato desde os tempos do colégio, mas que há cerca de 4 anos eu o havia encontrado no supermercado. Eu ainda disse que ele, infelizmente, estava com pressa e que por isso não conseguimos nos falar direito. Ela me olhou com uma cara séria e confusa. Disse para mim que ele já havia morrido há muito tempo. Ele tinha falecido logo após ter terminado os estudos em um acidente de carro com o pai, quando eles iam para a casa de parentes passar o Natal. Até hoje, eu não sei explicar o que aconteceu. Eu acho que naquele dia, no supermercado, meu amigo apareceu para se despedir de mim e o fez da maneira que podia. Segundo caso: no final do carnaval. Olá para todos do canal. Meu nome é Otávio. Há alguns anos, eu passei por uma experiência sobrenatural muito marcante para mim. Quando isso aconteceu, eu era bem mais novo, tinha meus 22 anos de idade. Eu lembro que era o último dia do carnaval e nós estávamos indo para a praia. Eu tinha pegado emprestado o carro do meu pai e fui buscar um amigo para irmos ao litoral. Éramos somente nós dois
pois só lá na praia é que encontraríamos com outros amigos nossos. Como queríamos aproveitar o máximo e demorava bastante até chegar ao litoral, acabamos pegando a estrada de madrugada mesmo. Só que na metade do caminho, nós sofremos um acidente de carro muito grave, um bem feio mesmo. Na pista oposta à nossa, um carro estava tentando ultrapassar um caminhão, só que não tinha espaço para passar o caminhão, o outro carro e o meu carro. Para não bater de frente, eu tive que virar o carro para o lado, o que acabou nos jogando para fora da estrada. O carro capotou várias vezes e eu acabei desmaiando. Quando acordei, eu já estava em um hospital. Eu olhei para o lado e o meu amigo estava sentado ao lado da minha cama, numa cadeira para visitas. Eu olhei para ele e tentei me mexer, mas cada músculo do meu corpo gritava de dor. Eu estava todo engessado. Eu mal conseguia falar. Ainda assim, eu perguntei o que tinha acontecido, e meu amigo me falou que o carro da gente tinha capotado. Só então eu me lembrei do acidente. Eu vi o estado deplorável em que eu me encontrava e olhei mais atentamente para o meu amigo. Percebi que ele não tinha um único arranhão. Eu perguntei se ele estava bem, e ele falou que estava ótimo, que era para eu não me preocupar com ele nem com nada. Eu pedi desculpa por ter capotado o carro, e ele falou que a culpa não tinha sido minha, que eu fiz a coisa certa e que podia ter sido até pior. Ele ficou conversando comigo mais um bom período. Depois de um tempo, ele se levantou e falou que estava na hora dele ir. Eu falei que estava tudo bem, que depois a gente se falava, e novamente me desculpei pelo acidente. Ele falou que era para eu sempre lembrar de que a culpa do acidente não tinha sido minha, e que ele estava bem, e que era para eu me preocupar em ficar melhor, nada mais. Ele então se despediu e saiu pela porta. Assim que ele saiu, uma enfermeira entrou para cuidar de mim e falou que não era para eu ficar falando, que era para eu ficar quieto e descansar. Eu disse para ela que eu só estava conversando com o meu amigo. Ela perguntou: que amigo? Eu falei que era o cara que tinha acabado de sair antes dela entrar. Ela falou que estava do lado de fora do quarto já fazia muito tempo e que ninguém tinha entrado nem saído dali. Eu falei que era o cara que estava comigo no carro, o meu amigo que tinha acabado de sair. Ela olhou para mim com os olhos arregalados e, gaguejando, me contou que ele não tinha sobrevivido ao acidente e tinha morrido um pouco depois de ter chegado ao hospital. Eu tentei insistir que não, que ela devia estar enganada, que ela devia estar confundindo as pessoas. Mas ela falou que não, que o outro rapaz realmente tinha morrido. Depois que ela falou isso, eu fiquei sem saber o que pensar. Algum tempo depois, a minha família apareceu e confirmou que meu amigo realmente tinha morrido ao dar entrada na emergência do hospital pouco após o acidente. Eu acho que ele só quis me fazer uma última visita e me deixar saber que ele não me culpava pelo que tinha acontecido.